100 jogos do professor Léo Condé ao comando do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Mineiro de Piau, aí ele é piauense, 44 anos de idade. Professor Léo Condé teve a sua primeira passagem à frente do Sampaio Corrêa em 2015, quando a equipe tricolor fez a melhor campanha da sua história no Campeonato Brasileiro, brigando até os jogos finais pela classificação à Série A do Campeonato Brasileiro, ao G4. E retornou ao Sampaio Corrêa em 2020, quando também fez outra exuberante apresentação à frente do time tricolor. Ele conquistou mais uma belíssima campanha. Os números do professor Léo Condé são bons. Na sua passagem nem podia ser diferente. Ele que foi muito contestado nessa temporada de 2022. Muitos torcedores queriam outros técnicos para desembarcarem no Aeroporto Internacional do Tirirical, mas na minha opinião, acertadamente, o seu presidente, o engenheiro eletrônico Sérgio Frota, optou por aquele técnico vencedor. Aquele que tinha obtido a melhor campanha do Sampaio Corrêa em toda a sua história da Série B de um campeonato brasileiro, nesse momento agora, que tem com um formato diferente de pontos corridos. Então, Leonardo Condé, 100 jogos comemorou diante da Ponte Preta. Mas os números do professor Léo Condé em 2022, e esse é um trabalho feito pelo matemático Manuel Martins, a quem rendo aqui todas as homenagens e agradeço ao professor matemático que vive e respira o futebol do estado do Maranhão e tem tudo o que você possa imaginar. Fez um trabalho minucioso, mais uma vez, muito competente. Professor Manuel Martins, um grande abraço, e a gente apresenta os números do Léo Condé com o trabalho do professor Manuel Martins. O Sampaio Corrêa foi até Tuntum na estreia do professor Léo Condé no dia 30 de março e empatou o jogo com o Tuntum em 3-3. Empatou na sequência no dia 2 de abril com o São José em 0-0 jogando aqui em São Luís no Estádio Castelão. Sampaio Corrêa também no dia 5 de abril empatou em 1-1 com o time do Cordino. No dia 9 de abril, Sampaio Corrêa 0, Sport Recife 1, já pelo Campeonato Brasileiro. No Campeonato Maranhense, o Sampaio Corrêa, no jogo da volta, empatou em 1-1 no dia 13 de abril e foi para a decisão dos pênaltis com o time do Cordino. Então, no dia 13, o Sampaio Corrêa empatou em 1-1. Sampaio 1-1 com a Tombense, já no Campeonato Brasileiro, no dia 16, aqui em São Luís. E o Sampaio, na verdade, recebia depois o Cordino, aquele foi o primeiro jogo, e o segundo jogo diante do Cordino, o Sampaio Corrêa aí sim mandou 4-3 e conquistou o bicampeonato estadual no dia 20 de abril. O time tricolor não conseguiu vencer no Campeonato Maranhense ao comando do professor Léo Condé. Foram 5 empates e uma vitória nos pênaltis do professor Léo Condé. O time do Sampaio Corrêa jogou também pelo Campeonato Brasileiro no dia 27, voltava a jogar fora de casa e diante do Bahia lá em Salvador, perdeu o jogo de 1-0. O Sampaio empatou com o Operário em casa e deixou o torcedor desconfiado em 1-1. No dia 9 de maio, o Sampaio Corrêa perdeu para o CRB em Maceió por 2-1. No dia 14 voltou a São Luís e aí obteve a sua primeira vitória, que foi em frente ao time do Vila Nova por 2-0, ali a demissão do técnico, o técnico foi demitido na ocasião. O Sampaio Corrêa foi até Belo Horizonte, perdeu para o Cruzeiro por 2-0, aí retornou a São Luís do Maranhão e aí ganhou o Guarani por 2-1, Guarani de Campinas. No dia 4 de junho, o Sampaio empatou com o Novo Horizontino em 0-0, em Novo Horizonte. Aí no dia 7 o Sampaio Corrêa mandou bem mal, né, porque perdeu para o Criciúma de 3-1 lá em Criciúma. Aí o Sampaio Corrêa retornou a São Luís e bateu o Náutico por 2-0. No dia 18 o time tricolor perdeu de novo e agora para o Grêmio lá em Porto Alegre por 2-0. E o Sampaio Corrêa 0-0 com a Ponte Preta quando o professor completou 100 jogos. Aí tivemos até aqui, nessa temporada 2022, 19 jogos, 4 vitórias, 9 empates, 6 derrotas, 18 gols marcados, 20 gols sofridos até o jogo diante da Ponte Preta, mas o Sampaio, você sabe, já jogou diante do CSA e vai jogar agora sexta-feira diante da Chapecoense. Melhorou já os números do Sampaio Corrêa, mas estamos falando de 100 jogos do professor Léo Condé. No Campeonato Maranhense 2022,
Aqui estão os resultados, a gente já falou inclusive dos resultados, não custa nada repetir, porque é o trabalho do professor Manuel Martins e a trajetória do Léo Condé. 3-3 Tum-Tum, 0-0 São José, 1-1 com o Cordino, nos pênaltis 4-2, Sampaio 1-1, a decisão em Barra do Corda, o Sampaio Corrêa, então 0-0 no dia 20 com o Cordino, e depois nos pênaltis ganhou de 4-3, Sampaio tricampeão maranhense. 5 jogos, nenhuma vitória, 5 empates, nenhuma derrota, 5 gols marcados e 5 gols sofridos. Foi essa a trajetória no campeonato. No Campeonato Brasileiro da Série B 2022, os resultados que nós já passamos também para você até aqui. O Sampaio Corrêa tem 16 pontos, 14 jogos, 4 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 13 gols marcados e 15 gols sofridos, até os 100 jogos, porque sabendo que o Sampaio Corrêa agora já aumentou, está com 19 pontos, tá, moçada? Só para fazer uma atualização aqui para você. No Campeonato Maranhense 2022, os jogos em casa do Sampaio Corrêa, empatou com a Tombense em 1-1, 3-1 com o Brusque, a vitória, empatou com o Operário em 1-1, foram tropeços do Sampaio, esses 2 empates. Sampaio 2-0 no Vila Nova, Sampaio 2-1 no Guarani, Sampaio Corrêa 2-0 em cima do Náutico. Até lá, 14 pontos, 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota, 11 gols marcados e 4 gols sofridos. Lembrando, mais uma vez, até os 100 jogos do professor Léo Condé, porque já tivemos mais uma vitória diante do CSA. Aí o Campeonato Brasileiro da Série B, os jogos fora de casa, que é importante para nós, inclusive agora, né? Sampaio Corrêa fora de casa, que encontra a Chapecoense fora em mais um compromisso e tenta a sua primeira vitória, mas até aqui, nos 100 jogos do professor Léo Condé. Sampaio Corrêa fora, perdeu para o Sport de 1-0, perdeu para o Bahia de 1-0, o Sampaio Corrêa perdeu para o CRB em Maceió de 2-1, Sampaio Corrêa perdeu para o Cruzeiro de 2-0, empatou com o Novo Horizontino em 0-0, o Sampaio foi a Criciúma e perdeu de 3-1 para o Criciúma, Sampaio Corrêa 0, Grêmio 2 em Porto Alegre, e o Sampaio empatou com a Ponte Preta em 0-0, os 100 jogos do professor Condé. Até lá, o Sampaio estava com apenas 2 pontos fora de casa, 7 jogos, nenhuma vitória, 2 empates, 6 derrotas, 2 gols marcados, 11 gols sofridos. Esperamos mudar esse quadro na próxima sexta-feira diante da Chapecoense. Até aqui fora mesmo, o Sampaio Corrêa só tem esses 2 pontinhos, 2 empates. No geral do Sampaio, 100 jogos. Em 2015 foram 37 jogos, todos no Campeonato Brasileiro. Em 2020, 44 jogos, 6 jogos no Campeonato Maranhense, e o Sampaio foi campeão também, naquela ocasião, em 2020, com o professor Léo Condé, que é bicampeão maranhense. 38 no Campeonato Brasileiro, né? Então, 2022, Sampaio Corrêa agora 19 jogos, são 5 no Campeonato Maranhense, bicampeão, o time tricolor de aço. 14 jogos do Campeonato Brasileiro, total de 100 jogos. 100 jogos do Léo Condé, com 39 vitórias, 30 empates, 31 gols, aliás, 31 derrotas, 130 gols marcados e 69 gols sofridos. O professor Léo Condé, em jogos contra clubes maranhenses, 4 vitórias, 7 empates, 18 gols a favor, 4 gols sofridos. Então, aí o professor Léo Condé. Jogos com equipes de outro estado, foram 89 jogos interestaduais, 35 vitórias, 23 empates, 31 derrotas, 112 gols a favor e 65 gols sofridos. Então, a trajetória do professor Léo Condé. O Sampaio Corrêa com Condé venceu 9 interestaduais, tá? 9 jogos fora de casa. São os números do professor Leonardo Condé nos 100 jogos à frente do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Números finais do professor Léo Condé, meu craque Acácio Costa. Em 100 jogos, 39 vitórias, 30 empates, 31 derrotas, 130 gols marcados e 102 gols sofridos. É isso aí, professor Léo Condé. Então, Sampaio Corrêa, minha galera, nos 100 jogos do professor Leonardo Condé, mineiro de Piau, pela sua terceira passagem à frente do Sampaio Corrêa Futebol Clube, a homenagem do canal Laércio Costa Narrador, com o trabalho do professor matemático Manuel Martins. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.